Se você entrou nesse vídeo, você provavelmente conhece esse joguinho aqui, RainWorld, mais conhecido como um jogo cujo único propósito é ter busca para os canais de opinião. Mas falando sério agora, entre os gamers, esse jogo é mais conhecido por ser um indie extremamente difícil, vulgo o maior pesadelo dos jornalistas gamers. Então, aproveitando que a nova DLC vai lançar agora em março desse ano, eu resolvi tentar dar um incentivo para as pessoas que estão querendo começar a jogar ou já começaram, através de um guia com várias dicas que eu, como um jogador experiente, posso passar para vocês, sem nenhum spoiler é claro, então podem ficar tranquilos em relação a isso. Então, vamos começar pela primeira dica, que é... Isso pode parecer meio clichê, mas essa é definitivamente a melhor dica que qualquer jogador pode te dar. O aprendizado do jogo é puramente baseado em tentativa e erro. Você precisa de muita persistência para jogar, mas com um pouco de esforço sempre dá para superar qualquer obstáculo no seu caminho. Mas se você não for alguém que lida bem com jogos difíceis, eu recomendo você começar jogando de monge, já que a campanha dele é bem mais fácil que a do sobrevivente. Os dois são basicamente a mesma coisa, a única coisa que muda é a dificuldade, então você não vai perder nada fazendo isso. E lembrando que mesmo que você seja bem tolerante em relação à dificuldade, é super recomendado habilitar o mod de assistência criado pelo próprio jogo. É só entrar na aba Remix do menu e clicar nesse X do lado de RainWorld Remix, e depois aplicar. Esse mod adiciona acessibilidade para o jogo em geral, como dicas de tela de carregamento e alguns elementos visuais para auxiliar o jogador. Inclusive, algumas das dicas que eu passar aqui aparecem nessa tela de carregamento, então super recomendo vocês ativarem. Também dá para usar algumas assistências opcionais que não são nenhum tipo de trapaça, é só clicar em cima do nome do mod para acessar essas opções. Mas também tem a opção de usar cheats, caso você não se importe. O jogo sempre vai te alertar caso alguma coisa que você modificar for algo significativo. O tutorial vai te ensinar que você pode comer frutas e morcegoscas, mas essas comidas estão longe de serem as únicas. Alguns alimentos podem não parecer comestíveis à primeira vista, mas se você ficar na dúvida, tenta comer, você pode acabar descobrindo uma nova comida. E caso algo não for comestível e você tentar comer, você vai armazenar esse item no seu estômago, como um inventário de um espaço só. Isso pode te ajudar bastante, te permitindo levar itens que você quer usar depois, mas precisaria de uma das suas mãos para carregar. Apesar de que existem algumas exceções, comidas que além de você poder comer, você pode armazenar dependendo da circunstância. Se você já jogou um pouco do jogo, você com certeza já se deparou com lagartos. Eles são os predadores mais comuns do jogo, você vai encontrar eles em praticamente todas as regiões e existem diversas espécies, cada uma com habilidades e capacidades únicas. E geralmente o ideal é simplesmente fugir deles, já que a cabeça deles é completamente imune a lanças, e eles podem te matar facilmente. Mas se for preciso lutar ou se você só tiver com uma sede de sangue mesmo, o jeito mais prático de matar esses bobalhões é usando uma pedra e uma lança. Arremessar uma pedra na cabeça de um lagarto vai fazer com que o corpo dele vire ao contrário, expondo o seu ponto fraco, e dando a oportunidade de você acertar uma lança nele. O padrão é fazer isso e ficar spamando a lança no lagarto até ele morrer, mas dependendo da vida do lagarto e da distância entre você e ele, talvez você tenha que mudar algumas coisas, como arremessar a pedra novamente no lagarto para aumentar o stun. Também é importante destacar que essa técnica só vai funcionar com consistência em terrenos mais planos, então não vai ficar confiante demais achando que uma pedra e uma lança podem acabar com eles em todas as situações. Nesse jogo você vai morrer muitas vezes para os lagartos, mas nem sempre ser mordido significa morte. Quando seu personagem é mordido, existe uma chance de você simplesmente morrer na hora. Isso varia de lagarto para lagarto. Por exemplo, o lagarto verde, que é um dos mais robustos do jogo, tem uma chance de 50% de te matar quando te morder, que é uma chance bem alta se comparada com a das outras variações. Se você morrer na hora da mordida, o jogo vai reproduzir 2 sons de batidas. Mas se você apenas ficar preso na boca dele e continuar vivo, vai ser apenas um som. E caso você continue vivo, tem uma chance de outro predador brigar com o lagarto que está te segurando e acabar te soltando da boca dele, dando uma chance para você escapar. Caso isso não aconteça, o lagarto provavelmente vai entrar no abrigo dele, fazendo com que você morra de vez. Além disso, se você for mordido e estiver segurando um item na mão, como uma pedra ou uma lança, você pode rapidamente apertar o botão de arremessar para revidar e se libertar, mas é importante destacar que isso nem sempre funciona, já que o item pode simplesmente não acertar o lagarto dependendo do ângulo. Uma técnica que pode te ajudar muito a confundir os predadores e fugir facilmente deles é a de despistar usando os canos. Basicamente, o que você precisa fazer é só esperar o momento para trocar de lugar com o predador que está te perseguindo, e para isso é só prestar atenção na luz do cano para saber quando ele vai passar. Se tudo der certo, você vai ter despistado o predador e vai poder fugir facilmente. Imagine que você está apenas andando por aí e você se depara com isso. Isso é um Scavenger, a criatura mais inteligente e complexa que você pode encontrar nesse jogo. Eles são como primatas que vivem em tribos, que você pode encontrar na maioria das regiões. Como eles vão reagir a você depende totalmente de um sistema de reputação.
Então caso você saia matando todos eles ou só fica roubando as coisas deles, você vai ficar com uma reputação extremamente baixa, fazendo com que eles comecem a te matar à primeira vista e até te caçar. Mas caso você entregue pérolas, que são essas bolinhas brilhantes que você pode encontrar por todo o mapa, ou até mesmo lanças e outros itens valiosos para eles, você vai aumentar sua reputação, fazendo com que eles parem de ficar agressivos ou desconfiados com você e até virem seus amigos. Como os Scavengers habitam quase todas as regiões do jogo, eles também possuem localizações do mapa que cumprem propósitos especiais. Esses lugares podem ser lojas, pedágios ou tesourarias. E eu vou começar falando sobre as lojas. As lojas são bem autoexplicativas. Em aparência elas são salas pequenas com algumas lanternas. Lá você vai encontrar um Scavenger pronto para trocar itens com você. Quanto mais valioso o item que você der, mais itens ele vai te dar. Uma pérola sendo o item mais valioso que você pode entregar para eles. Já os pedágios são essas estruturas que se parecem postes com máscaras gigantes e várias pérolas penduradas. Assim como a loja, esse lugar também é bem autoexplicativo. Você precisa pagar para passar. Mas para ser mais exato, você precisa pagar com itens que somem até dar 10 pontos de valor. Cada item que seja valioso para os Scavengers tem um valor diferente aqui. E de novo, a pérola é o mais valioso dentre eles, valendo exatamente 10 pontos e permitindo sua passagem instantaneamente. Mas lembre-se que se você passar sem pagar, todos os Scavengers do pedágio vão estar prontos para te matar no mesmo momento. Por isso, se você não tiver uma pérola, você ainda pode pagar com outros itens. É só ficar entregando várias coisas até você ver um dos Scavengers fazendo esse sinal com a mão aqui. Mas para ser mais pontual, eu vou compartilhar a tabela com o valor de cada item aqui na tela. Também é importante destacar que quando se atinge uma reputação extremamente alta com eles, é possível passar pelos pedágios de graça sem nenhuma perda de reputação. E por fim, as tesourarias. Elas geralmente ficam em salas ocultas e possuem inúmeros itens como lanças, pérolas, bombas e lanças explosivas. Não se preocupe em roubar os itens delas, desde que não tenha nenhum Scavenger para ver. Se ninguém viu, não é crime. Provavelmente o que mais pega as pessoas de surpresa nesse jogo é a movimentação super esquisita. Só de você pesquisar sobre, você consegue achar um documento de 117 páginas falando sobre toda a movimentação do jogo, mostrando o quanto é difícil falar desse assunto. Então essa vai ser a maior seção do vídeo, onde eu vou dar dicas e falar sobre outras coisas importantes que podem ajudar muito vocês que estão começando agora com o básico. Então vamos começar falando sobre Essa dica, apesar de muito simples, é algo que eu considero super importante falar nesse vídeo devido à quantidade preocupante de pessoas que já têm uma certa experiência e não sabem disso. O jogo te ensina certinho como se faz um pulo longo no tutorial, mas ele não fala uma coisa. Pulos longos sempre vão mais longe se você segurar o botão da direção que você quer ir depois dele carregar. Ou seja, caso você não consiga fazer um pulo longo para a esquerda, é só segurar o botão de pular até o pulo longo carregar, segurar o botão para se mover para a esquerda e depois soltar o botão de pular para executar o pulo, enquanto continua segurando o botão de ir para a esquerda. Pode parecer algo muito bobo, mas eu já conheci uma quantidade considerável de pessoas que já tinham certa experiência no jogo e não sabiam disso. E me dá uma vontade de socar a minha tela quando eu vejo alguém experiente falando algo como a distância dos pulos é aleatória por causa da física do jogo, não é, digo? A gente pode dizer que é um erro de engine, mas a distância dos pulos, o impulso que é colocado é totalmente aleatório. Pode ser que vá muito longe, pode ser que vá um pouco antes. Só pra deixar claro, eu não tenho nada contra o Gigo não, tá? Eu só tava querendo brincar um pouquinho com a desinformação que ele acidentalmente passou no canal de react dele quando ele tava assistindo o vídeo do Grifo. Inclusive, amo os vídeos dele. Manda salve aí se você estiver assistindo, Digo. Então, continuando o vídeo... Você pode usar itens como lanças e pedras para se impulsionar para frente durante um pulo. E isso funciona tanto com um pulo longo quanto só pulando normalmente. É só arremessar o item logo depois de pular. Isso vai te ajudar a realizar pulos que antes seriam impossíveis. Se você já jogou um pouco, você provavelmente já percebeu que o Slug Cat só consegue arremessar itens para a esquerda e para a direita. Isso é algo que inclusive me incomodou bastante quando eu comecei a jogar. Mas depois eu acabei descobrindo que existe uma forma de arremessar para cima e para baixo também. E para isso você precisa executar um mortal. Para fazer um mortal é muito simples. Basta andar para um lado, trocar para o lado oposto e pular. Nessa ordem. Já arremessar o item na vertical é algo mais complicado, já que para fazer isso você precisa apontar na direção desejada, ou seja, para cima ou para baixo, e arremessar. Tudo isso no meio do mortal, o que pode ser extremamente difícil para iniciantes, mas totalmente possível se você praticar. Saber fazer isso pode ter a oportunidade de abrir novas rotas, já que é possível prender uma lança no chão ou no teto e usar ela para se apoiar. Apesar de não tão prático quanto o arremesso padrão, isso pode te ajudar na exploração de certos lugares, sem contar que tem alguns usos para combate também.
A técnica de movimentação oculta mais fácil para um iniciante aprender é definitivamente o rolamento. Basta segurar na diagonal para baixo quando cair de uma superfície elevada e você vai estar fazendo um rolamento. E você ainda pode apertar o botão de pular no meio do rolamento para fazer um pulo longo para frente. Você também pode iniciar um rolamento a partir de um mortal. É só fazer a mesma coisa depois de fazer um mortal e você pode facilmente iniciar um rolamento num terreno plano. Quando você entra em um túnel, você pode acabar assim, te fazendo ficar muito mais lento e te deixando bem mais vulnerável a predadores próximos. Para solucionar isso, é só apertar o botão de pular na direção desejada, que o Slug Cat automaticamente irá se reajustar para a direção que você quer ir. Uma técnica que pode te ajudar bastante a fugir de predadores e ser mais rápido em geral é o impulso nas curvas dos túneis. Isso é um movimento que te empurra bastante, melhorando muito a sua velocidade de locomoção. Basta apertar o botão de pular logo depois de fazer uma curva. O timing é meio complicado no começo, mas com um pouco de prática isso é facilmente executável. Se você pular e não conseguir alcançar a superfície acima, você pode tentar escalar. Basta pular, encostar na borda de onde você quer subir, e então vai apertar para pular de novo. Isso é algo essencial para passar por diversos lugares no mapa inteiro, então apesar de muito básico, é extremamente importante. Explorando um pouquinho depois de começar o jogo, você vai encontrar essa coisa. Isso é um portão de karma, que só abre quando o seu nível de karma é igual ou maior que o do portão. Mais pro começo do jogo, o nível para passar dos portões geralmente também indica a dificuldade da região do outro lado. Por isso, se você quiser ir por um caminho mais tranquilo, vá pelos portões de níveis menores. Mas isso não é uma regra, já que existem regiões completamente abomináveis mais pro final do jogo que possuem um nível de karma baixíssimo para serem acessadas. Mas é uma boa dica pro começo. Lembrando que se você passar por um portão e achar a região difícil demais ou qualquer outra coisa, você sempre tem a opção de voltar e escolher outro caminho. Afinal, isso é um jogo de mundo aberto. Essa é uma mecânica que eu demorei muito para perceber o quanto era útil, então acho bom ensinar para vocês que estão começando agora. Basicamente, caso você segure o botão de agachar por um certo tempo dentro do seu abrigo sem a comida suficiente para hibernação, mais com comida, o seu personagem vai dormir e seu jogo não vai salvar. Mas quando você acordar, você vai precisar da sua barra de comida completa para dormir e salvar seu jogo. Seu personagem vai ganhar uma mecânica de estamina também, que faz com que ele tenha convulsões e desmaios caso você se esforce muito. Mas é aí que vem o lado bom dessa mecânica. Você ganha um nível de karma ao passar fome. Ou seja, caso você tenha comida guardada para o próximo ciclo e precise de apenas um nível de karma para passar de um portão, você pode tentar o quanto quiser passando fome, porque mesmo que você morra, é só passar fome para ganhar o mesmo karma de novo, sendo uma mecânica extremamente útil caso você esteja com dificuldade para passar de um portão. E assim finalizamos todas as dicas que eu tenho para passar para vocês que estão começando agora e estavam precisando de uma mãozinha. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem um like, se inscreverem no canal para dar aquela ajudada e deixar um comentário caso você tenha algo a criticar sobre o vídeo. Isso é muito importante para mim, já que esse é meu primeiro vídeo mais trabalhado. Falou para vocês, desejo um ótimo dia, uma boa jogatina.